escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais este dia, obrigada pelo teu cuidado para conosco. Fala ao nosso coração através da tua palavra, através do estudo, Senhor, que nós possamos aprender mais de ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Nós estudamos a revista Expressão, agora estamos estudando a revista com relação à carta aos Romanos. Podemos ver um pouco sobre Romanos, o que Paulo nos ensinou através de sua carta aos Romanos. Esta lição, a de número 3, que tem o título Más Notícias, vamos entender por que más notícias. O texto básico da lição é bastante longo, vai de Romanos 1 a 3, versículo 20. Portanto, você pode dar uma pausa no vídeo, ler todo o texto e então continuar assistindo o que vai ser falado. Mas por que o título da lição é Más Notícias? Porque nós vimos na primeira lição, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos e estava em sua terceira viagem missionária, o que ele pretendia escrever no Romanos. Na segunda lição, nós estudamos sobre a ira de Deus por causa do pecado do homem. Vimos principalmente nos versículos de Romanos 1, 18 a 32, os pecados cometidos e foram analisados um a um. Se pararmos para pensar, esses pecados estão bem atuais. São da nossa sociedade hoje. Por isso, a carta de Paulo ela é tão atual, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, provavelmente nos anos 55 a 59 depois de Cristo. Portanto, nesta lição de número 3, vamos estudar um pouco mais sobre a ira de Deus por causa do pecado que lá em Romanos eles estavam cometendo e nós ainda cometemos hoje. Não vamos nos desesperar, porque as próximas lições também vão apresentar boas notícias. Então, não temos só más notícias, teremos boas notícias. Depois que Jonathan Edwards terminou de pregar mais um de seus instigantes sermões sobre o julgamento de Deus e a ameaça de sofrimento eterno no inferno, um dos membros da sua igreja perguntou: Senhor Eduardo, não existe nenhuma misericórdia em Deus? Então ele pediu aos presentes que aguardassem até o próximo domingo, para que ele pudesse falar sobre a misericórdia de Deus. E é o que nós veremos aqui em Romanos. Aguardar um pouco mais o estudo do livro para aprendermos as boas novas. Paulo relata sobre a justiça de Deus condenando uma vida de pecados,
deixando claro que todos pecaram. Lá em Romanos 3, 23, ele confirma isso. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas os que creem, Deus dará vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com o seu juízo. Paulo diz em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então vemos aqui Paulo confirmando aquilo que ele diz. Antes de continuarmos falando sobre a ira de Deus, vamos entender um pouquinho quem eram os judeus e quem eram os gentios. O judeu era o povo que Deus havia escolhido para fazer uma aliança. Lá no passado, ainda em Gênesis 17, podemos ver quando Deus fala com Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então aí nós já vemos que Deus já estava querendo fazer uma aliança com seu povo. Mas de repente podemos pensar, mas por que Deus escolheu Israel? A Bíblia não nos dá uma explicação e não precisa. Deus é Deus e Ele escolhe quem Ele quer. Deus poderia ter escolhido uma das grandes potências da época, Egito, Assíria, Mesopotâmia, mas Ele escolheu Israel, um povo pequeno, desconhecido, mas foi assim que Ele quis. Então Deus firmou uma aliança com esse povo. Podemos ver lá em Êxodo 24, 1-8, quando ele fala com Moisés. A aliança é um pacto, é um acordo entre duas partes. A parte de Deus aqui na aliança é que ele ia proteger, cuidar, livrar dos inimigos, abençoar. Deus prometeu que daria uma terra. Deus prometeu que daria um reino. Deus prometeu que de um descendente dessa nação sairia aquele que seria o Salvador do mundo. Da parte do povo, eles deveriam cumprir as leis, os 10 mandamentos, as leis referentes ao sistema de sacrifício e outras leis que regulavam a vida do povo. Eles deveriam adorar somente a Deus. Deus seria o seu único Deus. E essa aliança tinha alguns símbolos: a circuncisão, a Páscoa e a Arca da Aliança. A circuncisão, feita nos homens, era o símbolo da purificação que Deus queria fazer no coração. Tirar o coração de pedra e colocar no coração de carne, um coração puro. A Páscoa, para eles lembrarem da saída do Egito, quando Moisés conseguiu tirá-lo das mãos dos egípcios. E a Arca da Aliança, quando Deus falou com Moisés e deu os 10 mandamentos. O judeu era judeu desde o seu nascimento. E gentio? Gentio era todo aquele que não era judeu, aquele que não tinha nascido na aliança, não fazia parte da aliança feita com o povo de Israel. Eles não adoravam a Deus, eles não seguiam as leis. Após entendermos um pouquinho sobre os judeus e os gentios, vamos continuar a leitura em Romanos e entender por que Paulo chamava a atenção tanto dos gentios como dos judeus
mostrando que não estava havendo diferença entre eles. Todos estavam cometendo pecados. Os judeus se achavam melhores, orgulhosos, soberbos, presunçosos, porque eles tinham uma lei para seguir. Os gentios, no entanto, não aceitavam a lei, não aceitavam a revelação natural de Deus. Eles não tinham a lei, mas eles tinham a natureza falando de Deus, mas eles não aceitavam. E criticavam os judeus. Mas por trás eles faziam as mesmas coisas que os judeus. Trazendo para os dias atuais, podemos dizer que é como se a carta aos Romanos falasse primeiro às pessoas que estão fora da igreja, que não acreditam em Deus, rejeitam o evangelho, não aceitam nada que vem de Deus. E então passasse para os que estão na igreja, os convertidos, mas que estão agindo da mesma forma, cometendo os mesmos pecados. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 2:3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Aqui, após citar os pecados cometidos, Paulo continua chamando a atenção de nós ao apontarmos os erros dos outros, mas cometemos tais erros também. Há um ensinamento que os nossos avós e pais já nos passavam, que quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos 3 apontando para nós. Então precisamos tomar cuidado com isso. Ao focarmos nos enganos dos outros, nos equívocos alheios, nós esquecemos que também temos os nossos erros. Por isso, precisamos avaliar os nossos, precisamos nos olhar no espelho, questionar sobre as nossas atitudes. Ninguém é perfeito, não podemos julgar. Existe um grande perigo na tendência moderna de focar nosso entendimento dos atributos de Deus exclusivamente no amor de Deus. Em nome do amor de Deus, muitos estão deixando de ser responsabilizados de suas atitudes erradas, dos seus pecados. Aceitamos certos pecados em nome do amor de Deus. Quando vemos um roubo, ele roubou porque estava com fome, ou ele roubou para dar de comer aos seus filhos, ou ainda, ele furtou porque estava passando necessidade. Então ouvimos, precisamos entender, precisamos amar mais. A Bíblia nos ensina, sem dúvida, que Deus é amor. Jesus nos ensinou que todos os profetas e a lei poderiam ser resumidos no mandamento do amor, que está em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus nos ensinou que devemos sim amar, mas precisamos estar atentos para heresias sutis que acabam se infiltrando no nosso jeito de compreender e viver a vida, aceitando de forma errônea as qualidades do nosso Deus. Deus é amor.
Então, podemos tolerar certos pecados? Focar em apenas um atributo de Deus causa uma grande debilidade e nos apressa a abraçar heresias muito perigosas. Embora haja uma grande ênfase no amor de Deus, a Bíblia não anula a santidade, a justiça e outros atributos de Deus. Aqueles atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus passa para nós. Amor, bondade, misericórdia, sabedoria. Mas alguns atributos são incomunicáveis. São aqueles que somente Deus tem. Onipresença, onisciência, onipotência, soberania. Com base em sua santidade e justiça, esse mesmo Deus de amor julgará todas as pessoas. Ele estabeleceu regras para uma vida santa. Ele determinou o padrão para nossas ações, pensamentos e estilo de vida. Assim, o amor anda de mãos dadas com a santidade e a justiça do Pai. Um juiz que se recusa a punir o mal não é um bom juiz, é um juiz injusto. Portanto, Deus é amor, mas também é justiça. No Salmo 9, versículo 8, nós vemos: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Não adianta nos escondermos no título de que sou membro da igreja, sou descendente biológico de Abraão. A tribulação, a angústia, o castigo e todos os elementos da fúria divina contra o pecado cairão sobre a alma de todo pecador sem salvação. Como vemos lá em Romanos 2, 9 a 11. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo aqui deixa claro que todos estão debaixo da ira de Deus. Não há acepção de pessoas. Assim como em nossos dias, alguém pode pensar que pelo fato de estar na igreja, fazer parte de uma família cristã, gostar de ajudar as pessoas, distribuir cestas básicas, ser membro da igreja, isso o torna salvo. Está muito enganado. Os judeus também pensavam que porque tinham a antiga aliança com Deus, já tinham a salvação garantida. Tanto os judeus como os gentios compartilham da mesma natureza corrompida do pecado. Ambos estão debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo argumenta de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Em Romanos 3, 23, como eu já disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural de Deus. O Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui Deus está falando conosco e Ele criou todas essas coisas. Mas os gentios não aceitaram essa revelação. E em vez disso se entregaram à idolatria, as coisas, a imoralidade. Os judeus pecaram contra a revelação especial de Deus, Jesus Cristo. Quando lemos em Hebreus 1, 1 e 2,
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Paulo rebate os judeus presunçosos que se julgavam melhores do que os outros homens pelo fato de terem a lei e a circuncisão. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Têm seu nome registrado no rol de membros, mas não estão com seu nome no livro da vida. Fazem parte da igreja na terra, mas não da igreja do céu. São filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Foram batizados com água, mas não foram batizados com o Espírito Santo. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Professam o nome de Jesus Cristo com seus lábios, mas negam a Jesus Cristo com as suas obras. Chamam Jesus de Salvador, mas não o obedecem como ao Senhor, não seguem seus ensinamentos. São pessoas que estão frequentando a igreja, mas não mudam a sua vida. Professam uma coisa e fazem outra. Há um abismo entre o que dizem e o que fazem, sobre a sua teologia e a sua vida. O que Paulo está querendo deixar claro na carta aos Romanos é que o que importa é a purificação do coração. Quando Deus fez aliança com os judeus e deixou como marca a circuncisão, Deus estava querendo deixar claro que a circuncisão era apenas um sinal externo daquilo que deveria acontecer internamente, a purificação do coração. Em Romanos 2:29 lemos: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo não se constrange de discorrer sobre a ira de Deus, tanto aos gentios como aos judeus. Em Romanos 3, do versículo 1 a 9, nós podemos ver que é um trecho bastante longo, mas que Paulo usa de uma figura chamada diatribe, onde ele faz as perguntas sem se preocupar se estará ofendendo alguém, e ele mesmo responde, para que nós possamos pensar. No versículo 9 e 10 ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Ele não se preocupa em ferir os melindres dos mais sensíveis. Ele fala o que tem que ser falado. Ambos, judeu e gentio, precisam de igual modo ser salvos. E ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Deus não tem dois pesos e duas medidas em seu julgamento. Judeus e gregos serão julgados sob os mesmos critérios e receberão recompensas ou penalidades de acordo com as suas obras. Geoffrey Wilson diz acertadamente que Deus não é indiferente ao pecado, pois este é uma afronta à sua santidade, um assalto direto à sua majestade. Ele não tolera o pecado. Granfield tem razão ao declarar que a ira de Deus não é
incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor. Então, quando Deus se ira com o pecado, ele está realmente demonstrando amor por nós. Vejamos o texto de Romanos 2, 9 a 11. Novamente. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui Paulo deixa claro que todos estão debaixo da ira de Deus, a menos que aceitem que Jesus é Filho de Deus e reconheçam o sacrifício de Jesus por nós. A ira de Deus é sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer contra o pecado, seu desprazer à perversão humana, a rejeição do homem a Deus. Deus derramou toda a sua ira no sacrifício de Jesus na cruz. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nos concede graça e misericórdia. Em Efésios 2, nós lemos que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente. Então, o sacrifício de Jesus na cruz por nós é um presente de Deus para nós. E Deus é misericordioso porque Ele oferece perdão através de um ato de bondade. Nós não merecemos, mas Ele nos perdoa. Precisamos ter claro em nossa mente que a ira de Deus está em nossos pecados. Quando Ele nos enviou Jesus para que o nosso coração fosse limpo. O que importa para Deus não são ritos externos, mas sim o rito interno, a transformação do coração. Quando temos a transformação do coração, tudo o que fazemos demonstra isso. Quando Jesus está em nosso coração, não queremos cometer os pecados que cometíamos antes. Se roubava, não vamos querer roubar mais. Se adulterava, não vamos querer adulterar mais. Se adorava ídolos, imagens, dinheiro, sexo, não aceitamos mais isso. Com Jesus, temos uma nova vida. Vamos querer ter uma vida diferente, nova, santificada. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Reconheceu o sacrifício dele na cruz pelos seus pecados? Jesus veio para todos. Pense nisso. Este é o momento. Que Deus abençoe sua vida, que essa lição venha trazer um esclarecimento quando for estudar Romanos. E eu vou deixar também indicação de 2 mensagens que eu ouvi preparando essa lição e é muito importante, é muito bom você assistir. Então, que você assista para que possa ser edificado e para que juntos nós possamos estar mais próximos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo e uma ótima semana.